Podemos começar? Pronto, você está gravando já ou não? Porque o Washington fica lá atrás da câmera fazendo assim. Eu não sei se é caguete dele, entendeu? É assim. Vamos lá, claquete. Ó, você de casa aí, presta atenção. Foca em mim aqui, ó. Você, ó, olha nos meus olhos. Presta atenção, tá? Já relaxou um pouco, deu pausa aí no vídeo. Foi no banheiro. Tá tomando um vinhozinho aí e assistindo a aula. Vamos falar aqui regime jurídico bem rapidinho. Bom, o regime jurídico administrativo são todas as normas que a gente vai trabalhar com o direito administrativo. Então, eu não preciso acrescentar muita coisa aqui. Sempre que falar em regime jurídico administrativo, aquilo que está voltado para o âmbito administrativo. E aqui, então, tem os princípios para você. Olha, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência é princípio clássico, são princípios clássicos cobrados em prova. Lembre-se, quando ele perguntar princípios básicos ou princípios expressos, é o que está na cabeça do artigo 37 da Constituição Federal. Tá? Mas leia para a prova também, eu coloquei alguns aqui, ó. Indisponibilidade, tutela, autotutela, razoabilidade, segurança jurídica. Dá uma lida sobre esses princípios. Geralmente eles tentam confundir você, tutela com autotutela, tá? Tutela também pode ser chamado de controle finalístico. O tutela é a situação da administração pública direta, exercendo um controle sobre a administração pública indireta. Isso é o princípio da tutela, tá? E autotutela, quando a administração pública, diante de uma ilegalidade, pode anular seus próprios atos, ou quando não mais conveniente, oportuno ou necessário, ela pode revogar seus próprios atos. Aí eu deixei um exercício para você, ó, é princípio implícito do direito administrativo. Tá, se é princípio implícito do direito administrativo, você vai lembrar o seguinte: quando você vai estudar direito administrativo, você tem dois princípios implícitos. Supremacia do interesse público sobre o particular e indisponibilidade do interesse público. E aqui, ó, vou fazer uma observação para você. Na prova, ele não vai escrever, às vezes, supremacia do interesse público sobre o particular. Ele vai escrever, às vezes, a palavra poder. E também não vai escrever na prova para você indisponibilidade do interesse público. Vai escrever a palavra dever. É isso que você tem como agente público quando você entra na administração pública. Você sempre tem o poder dever. Então, quando fala para você que você tem o poder dever de agir, quando falarem para você que você tem o poder dever de agir, na verdade, o que significa isso? Que você sempre tem que observar a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. Ficou claro isso? É isso que está dizendo. Tá? Aí, ó. É princípio implícito do direito administrativo. Tutela, razoabilidade, duplo grau de jurisdição, segurança jurídica. Letra E, supremacia do interesse público sobre o particular. Volto a repetir, no direito administrativo você tem só dois princípios implícitos: supremacia do interesse público sobre o particular e indisponibilidade do interesse público. Lembre-se que nos textos eu não vou escrever, eu vou escrever a palavra poder ou a palavra dever. Então, se falasse para você, o agente público tem o dever diante, o agente público tem o dever diante, na verdade eu estou dizendo que o agente público, ele sempre tem que tratar da indisponibilidade do interesse público. Ficou claro aqui? Então, muito cuidado com isso. O item 5, organização, ele é um tema que ele sempre aparece em prova, mas eu quero que você tome cuidado o seguinte. A administração pública indireta. Quem é que compõe a administração pública indireta? Quem que é? A autarquia. Quem mais? Empresa pública. Quem mais? Sociedade de economia mista. Quem mais? Não é fundação, é fundação pública. Cuidado, essa fundação pública pode ser fundação pública de direito privado, pode ser fundação pública de direito público. Tudo bem?
Quando você vai estudar, o que interessa é a fundação pública de direito público, chamada fundacional, ou fundação autárquica. Mas tem mais uma figura que você não deve esquecer aqui. Quem que eu coloco aqui? Associação pública. Lembre-se que essa associação pública é dada pela Lei 11.107 de 2005. Tá? Lembre-se disso. Agora, o que é que você vai dar uma lida, você de casa aí? Leia características de algumas delas. Tá? Geralmente em prova cobra-se muito isso aqui, ó. Autarquia. Então leia o exercício comigo. Marque abaixo. Pessoa jurídica de direito público. Espera aí. Se é pessoa jurídica de direito público, quem é que eu posso excluir daqui? Quem que eu posso excluir aqui? Não, associação pública eu não posso excluir. Porque associação pública é pessoa jurídica de direito público. Lembre-se, essa lei, artigo 6º, parágrafo 1º e 2º, fala para você que tem consórcio público. Quando o consórcio público é regido pelo direito privado, pessoa jurídica de direito privado, ele chama-se consórcio público. Quando esse consórcio público é regido pelo direito público, pessoa jurídica de direito público, ele chama-se associação pública. Então, associação pública eu não posso excluir, porque é pessoa jurídica de direito público. Sociedade de economia mista eu posso excluir, empresa pública eu posso excluir. Mas a fundação pública aqui, ó, ela pode ser tanto de pessoa jurídica de direito que privado, como de direito público. Eu vou excluir de direito privado. Aí ele diz assim, ó, criada para desempenhar funções típicas do Estado. Matou, grife isso. Sempre que falar que a entidade administrativa for criada para desempenhar funções típicas de Estado, sempre estou falando de autarquia. Matou, acabou. Porque as outras não são criadas para desempenhar funções típicas de Estado. Grave isso. Só autarquia. Tá? Letra A. Agora, para dar uma dica para você de licitações. Presta atenção. Imagina que eu vou fazer a prova domingo. Certo? Não tenho tempo de ler todos os artigos da Lei 8666/93. Não tenho tempo de ler. Não tenho. Essa lei do artigo 1º ao 53 trata de licitação. Licitação pressupõe o quê? Pressupõe competição. Grave isso. Licitação pressupõe competição. Certo? Ou seja, tudo que a administração pública vai adquirir, pensa comigo, ela sempre tem que fazer licitação. Aí eu brinco às vezes, vai adquirir uma caneta, tem que fazer licitação. Então, licitação pressupõe competição. Primeira regra, tá? Primeira regra. Ok? Mas lembra que eu falei da caneta? Não há sentido eu fazer uma licitação para caneta. Então, eu posso ter licitação dispensada. Eu posso ter licitação dispensável. Licitação dispensada. A lei reconhece a possibilidade de competição, mas ela proíbe que o agente público faça ou realize licitações. Ficou claro isso? A licitação dispensada, a lei reconhece na possibilidade de competição, mas ela proíbe que o agente público promova a licitação. Ficou claro? Beleza. Licitação dispensável. A lei reconhece
a existência de competição, mas deixa de maneira discricionária para que o agente público decida ou não fazer a licitação. Certo? Ficou claro isso? Tá? Não esquece desse detalhe. Tudo bem? A dispensável, existe a possibilidade de competição, mas eu deixo para o agente público o quê? De maneira discricionária ele adotar a possibilidade de licitação ou não. Ótimo? Perfeito. Agora, lembra que eu disse que você precisa ler alguma coisa? Então, você de casa, presta atenção. Deus está nos abençoando como sempre hoje, mais uma vez. E o que eu vou falar aqui é porque vai cair. Olha só que confiança. Preciso fazer uma prova domingo. Hoje é sexta-feira à noite. E eu preciso chegar, dar uma lida nisso aqui. Não vou ter tempo de ler todos os artigos. Então, ó, coloquei para você. Artigo 3º da Lei 866/93. Artigo 6º. Artigo 17. Artigo 20. Artigo 22. Artigo 24. Artigo 25 e artigo 45, parágrafo 1º. Só quero fazer uma ressalva nesse primeiro momento. Quais são os tipos de licitações que eu tenho? Concorrência, que mais? Não. Esse não é tipo, isso é o quê? Você que está me ouvindo aí, isso é, deixa eu falar, a câmera só não vai entender. Isso é modalidade. Não é tipo. Estou cansado dessa aula, todo mundo fala tipo. Não é tipo, é o quê? Modalidade. Tá, vem uma pergunta assim na prova para você, FEPES. Quais as modalidades de licitação que eu possuo? Quais são? Aí você responde pela lei. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão, certo? Mas eu quero que você tome bastante cuidado, porque a FEPES ela tem essa mania às vezes. Ela perguntou para você que ela queria as modalidades da lei? Não, ela perguntou as modalidades de licitações, não é isso? Procure saber que existe 7 para o nosso concurso, 7. Fora essas que eu falei, que são 5, mais consulta e pregão. Tá? Consulta e pregão. Às vezes, a banca faz malandragem. Para a lei 8666/93, ou 8 demo para os íntimos, quantos tipos de licitações eu tenho? Não é tipo, é modalidade. Quais são as modalidades? Concorrência, tomada de preço, convite, leilão e concurso. Tá? Qual é o ato convocatório da licitação? Cuidado, edital e convite. Tá? Questão marota da FEPES também, edital e convite. Tá? É o ato convocatório. Todo contrato administrativo tem que ser feito antes o quê? Um procedimento licitatório. Então, todo contrato administrativo pressupõe que existiu o que antes? Licitação. O contrato administrativo, o que é o contrato administrativo? É aquele que é regido pelo direito público. Primeira informação. O que é o contrato administrativo? Ele é regido pelo direito público. Essa é a primeira informação. Segunda informação. Num dos lados eu tenho quem? Administração pública. Então, contrato administrativo regido pelo direito público. Segundo, num dos lados eu tenho quem? Administração pública.
Terceiro, apresenta cláusulas exorbitantes. Entre parênteses, lembre-se, artigo 58. Não dá para fazer prova sem saber o artigo 58, tá? Pelo menos lê o artigo 58. Tudo bem? Vai que seja a questão 77 da prova. Imagina, letra C. Tá? Se for isso, daí a Polícia Federal está batendo em casa, né? Ficou claro isso, gente? Tá? Tudo bem? E aí os artigos que eu coloquei para você dar uma ressalva do contrato, artigo 54, cuidado com o 55, ele é meramente decoreba, volte e meia ele é cobrado em prova. Isso. Tipo, artigo 45, parágrafo 1º, menor preço, tá? Melhor técnica e preço. Tudo bem? Depende, ela não é muito de cobrar prazo, mas aí você tem que ler mais artigos específicos para prazo. Só tem que lembrar um detalhe: posso fazer um contrato administrativo verbal? Pode. Pequenas compras, tá? Pode. Não pode passar de 4 mil. Tudo bem? Então o departamento vai comprar caneta. Caneta passa de 4 mil? Não, vai comprar caneta. É lógico que isso tem que estar tudo motivado, discriminado. Não é que dispensa a licitação. Não é correto falar assim. É um contrato verbal. Tá? Aí a gente não fala em licitação. Oi? Não entendi a tua pergunta. Não. Entendi a tua pergunta. Não. Tudo tem que ser escrito. Tá? Tudo tem que ser reduzido a termo. E o escrito aqui, para mim, expresso, não quer dizer escrito. Tudo tem que estar acordado. Tá? Não pode ser tácito. Que nem, por exemplo, você tem uma loja, só para você que está assistindo, que talvez não tenha entendido, ela perguntou se podia ser um contrato tácito. Daí eu disse, se ela tem uma loja, eu chego todo dia na loja dela e limpo a loja dela das 8 ao meio-dia. Tá? Todo dia eu estou limpando. Eu vou na Justiça do Trabalho e vou requerer meus direitos, porque isso é um contrato tácito, porque o contrato ele não precisa ser escrito. O contrato de direito de trabalho não precisa ser escrito. Tá? Então ela perguntou se um contrato administrativo poderia ser tácito, ou seja, não escrito. Existe um contrato que a gente diz chamado contrato verbal, que é pequenas compras, ele não é chamado um contrato tácito, porque ele teria que ter condutas repetitivas. Tá? Ele é meramente um contrato. Eu ligo para a tua papelaria, me fornece 50 canetas. Pronto, acabou. Tá? Ele seria um contrato tácito se toda hora ela estivesse oferecendo caneta e eu não falasse nada em contrato, ela poderia exigir alguns benesses. Então não permite isso. Então não. Tá bom? Ou ele é escrito e expresso, ou só escrito para alguns autores, ou ele é verbal para pequenas compras até 4 mil. Tá? Você falou de prazo. Geralmente às vezes cai prazo. Pronto pagamento, quando você fala pronto pagamento, é aquela situação seguinte, ó, eu estou te pegando a caneta e já vou pagar. Tá? Então, só que existem situações da administração pública que esse pronto pagamento não é bem pronto pagamento, entendeu? Mas pronto pagamento, ou seja, eu tenho tudo aquilo preparado da administração pública para poder sanar isso daí. Para não atrasar o serviço, né? De repente estou precisando de tinta para impressora. Vamos fazer uma, entende? Fazer uma licitação e tal. Se esse valor extrapola, eu vou precisar fazer. Porque, na verdade, a administração pública ela tinha que ter o quê? Bons planejadores, né? Vamos mudar aqui a palavra, bons gestores. Eu não sou contra você indicar uma pessoa politicamente para um cargo. Eu sou contra você indicar alguém que não é gestor para aquele cargo. Entendeu? Porque se você colocar alguém que tem conhecimento técnico ali, e é um bom gestor, aí vai embora. Mas é a época do Império, né? Isso aí vem do Império, né? Que a corte tinha que criar situações, então vem do Império, tem que mudar isso. Ficou claro aqui? Olha, direito administrativo, lei de licitações, eu sou mais, eu vou falar para você, eu sou mais a favor de contratos do que propriamente os atos licitatórios, tá? Agora, eu vou te chamar a atenção. Eu coloquei o estatuto aqui do servidor, eu vou inverter, vou deixar por último,
porque tem bastante coisa para falar, eu vou chamar a atenção para você essa parte do direito civil que cai aqui. Tem um artigo aqui que é muito perigoso, já vou dizer para você, artigo 8º. Esse artigo 8º é perigoso, porque os livros trazem uma informação geral para você. É muito perigoso esse artigo 8º, bastante perigoso. Antes de falar do 8º, deixa eu destacar aqui no vídeo e ver o que ele poderia cobrar de você. Bom, seguinte, ó. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Ele falou palavra capaz. Lembra a palavra capaz? Dá uma olhada lá daí. Boa noite. Dá uma olhada lá, tá? Boa sorte. Capaz, lembra a palavra capacidade, tá? Cuidado, eu tenho capacidade de fato, capacidade de direito, e eu tenho a capacidade de gozo ou de exercício. Capacidade de direito todo mundo tem. Só que aqui antes vai surgir um instituto chamado personalidade. E você está lendo aqui, ó, personalidade da pessoa natural. Quando começa a personalidade do indivíduo? Quando ele nasce. Errado. Tem que ir mais além. Quando nasce com vida. Guarde isso. Não basta nascer. Se ele nascer, respirou, ele herdou. Tudo bem? Ele morreu, abriu a sucessão testamentária. Se ele nasceu morto, ele não é nada. Para o direito, ele não é nada. Tá? Agora, cuidado. Antes de nascer, ele chama-se nascituro. Nascituro é aquele que está apto para nascer. Esse indivíduo, antes de nascer, ele tem expectativa de direitos. Então, os direitos do nascituro são preservados. Se uma menina for lá dizer que está grávida, dizer que o Felipe é pai, automaticamente ele já vai começar a pagar a pensão alimentícia, entendeu? Ele vai ter que pagar para depois exigir o DNA, e não o contrário. Ah, não vou pagar, vou exigir o DNA primeiro. Negativo. Vai começar a pagar. E depois exigir o DNA. Certo? Tudo bem? Depende a situação. Eu entendo que não reembolsa. Porque eu entendo que é alimentos, entendeu? Eu, se fosse juiz, não daria o direito a reembolsar. O que poderia é ele entrar com uma ação de danos, tudo bem, mas não reembolsar. Certo? Ficou claro isso? Então, o nascituro é aquele que está apto para nascer. Porque, mas sabe qual que é o norte da questão? O norte da questão é o seguinte, que o que está em jogo não é a mãe nem o pai, o que está em jogo é a criança. Todas as ações de alimentos que eu participo, eu já participei, o pai não quer pagar, porque acha que a mãe vai usar o dinheiro para outra coisa. E a mãe quer tirar o máximo de dinheiro dele, porque acha que ele vai gastar o dinheiro para outra coisa. Você entendeu? Aí eles esquecem de quem? Esquece da criança. Eles nunca falam em criança, gente, nas audiências. E você que está me ouvindo, ó, você que vai fazer uma ação de alimentos, qualquer coisa, um conselho, uma opinião. Nunca leve sua nova namorada para discutir isso. Porque a mulher, ela sai magoada da relação. Ela sai com o coração. O homem sai com a cabeça, né? Mas a mulher, ela sai com o coração. Estou dizendo que mesmo que ela não goste de você, ela tem o coração, lógico, né? Isso é uma situação. Mas entendemos aqui, o nascituro tem direitos protegidos, então? Tem. Aí você coloca expectativa de direitos. Por quê? Quando ele nascer com vida, então não basta ele nascer, ele tem que nascer com vida para ter o quê?
personalidade. E ele tendo personalidade, ele já é sujeito de direitos. Tanto é que é ele que vai propor uma ação contra o pai, podendo ser representado pela mãe, entendeu? Mas ele não vai poder estar praticando os atos da vida civil ali, naquele momento. Então ele não tem a capacidade, que a gente diz, ele não tem a capacidade plena. Ele vai ter a capacidade de direito, né? Quando ele atingir uma certa idade, ele vai ter a capacidade de gozo, de exercício. E aí, quando ele tem a capacidade de direito, mais a capacidade de gozo, ele tem a capacidade plena. Ou seja, ele pode ser responsabilizado e praticar todos os atos da vida civil. Mas mesmo assim, determinados atos da vida civil, ele pode, mesmo ele tendo 19 anos, ele pode não ser passível dele poder exercer esses atos. Por exemplo, participar de conselho tutelar. Ele pode ter 19 anos, mas não pode participar de conselho tutelar. Tá? Agora eu quero que você tome cuidado aqui, ó. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida. Então não basta nascer, tem que nascer com vida. Tanto é que em processos que envolvem situações financeiras, patrimônio, muito patrimônio, se a criança nasce morta, tem que se fazer um teste para ver se ela respirou. Porque se ela respirou, ela herdou. Entendeu? Se ela morreu, ela deu para os seus descendentes, como ela não tem, seus ascendentes que vão ter esse direito. Então, muito cuidado com isso. Agora, a grande mudança, que eu quero que você tome cuidado, é no artigo 3º. Por quê? O indivíduo que não é capaz é o indivíduo que tem incapacidade. E o indivíduo que tem uma incapacidade, ou ele pode estar diante de uma incapacidade absoluta, ou uma incapacidade relativa. Então, decore o artigo 3º, que ficou mais fácil. Por quê? Com a mudança, só tem incapacidade absoluta o menor de 16 anos. Então, o menor de 16 anos é o que tem incapacidade absoluta. Os seus atos devem ser representados. O maior de 18 e menor, o maior de 16 e menor de 18, ele está diante de uma incapacidade relativa. Ele pode praticar determinados atos, por exemplo, 16 anos pode assinar um contrato de trabalho. E ele está diante de uma incapacidade relativa. Os seus atos serão o quê? Assistidos. Certo? Um ato praticado por alguém que tem incapacidade absoluta, se ele não estiver sendo o quê? Representado, o ato será nulo. Então, o efeito é ex tunc, retroage até a prática do ato. Agora, aquele que tem uma incapacidade relativa, ele tem que ser assistido. Se ele não for assistido em determinados atos, os seus atos serão anuláveis. Quer dizer que, em regra, o efeito é ex nunc. Certo? Então, muito cuidado com o artigo 3º e 4º. E aí, ó, presta atenção. Porque teve um aluno que perguntou assim para mim, pô, mas não está escrito. Olha só. A menoridade cessa quando? No Código Civil. Aos 18 anos. Isso aqui não tem nada a ver com penal, tá, gente? Minoridade civil cessa aos 18 anos. Penal, a minoridade penal poderia cessar com 30 anos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que é ato civil. Lá é ato penal. Naturezas diferentes, naturezas jurídicas diferentes. Tá? Naquele crime do Xambinha lá,
matou o casal de namorado. Eu vi um advogado atestar sua ignorância em rede nacional, né? Olha o que ele falou. Ele falou que ia pedir para o juiz dar emancipação para o menor, para que ele pudesse ser julgado como adulto no direito penal. Em que país é esse? Não, que país é esse, né? O advogado testou a ignorância dele. Então lembre-se, quando é que cessa a menoridade penal, a menoridade civil? Quando ele completa 18 anos. Aí é o seguinte, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Certo? Mas eu posso permitir que ele pratique determinados atos da vida civil pelo Instituto da Emancipação. Mas o Instituto da Emancipação, ele é concedido para o menor, para o maior de 18 e menor de, maior de 16 e menor de 18. Aí você tem uma emancipação chamada voluntária, outra chamada legal e outra chamada judicial. É nessa que você tem que tomar um certo cuidado, tá? Artigo 5º é o predileto da prova também. Artigo 5º e artigo 8º. Artigo 8º tem uma pegada interessante. Então, a emancipação, o que é emancipação? Eu permito que esse indivíduo possa praticar alguns atos da vida civil. Mas cuidado, a emancipação, ela só é concedida para aquele que tem uma incapacidade relativa. Certo? A lei não está falando ali, né, incapacidade relativa, mas é que a doutrina fala. Ela pode ser voluntária. Cuidado aqui, ó. Concessão dos pais, ambos, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público. Tá? Não depende de homologação judicial. Não, cartório faz. Agora, se os pais estão brigando, um pai quer conceder, outro pai não quer conceder, aí por sentença do juiz. Ou quando ele tem um tutor, tutor trata de menor de 18. Curador trata de maior de 18. Então, se você quiser, você aprende esse macete assim, ó. Tutor cuida de tudo que tem a ver com o menor. Se ele tiver mais de 18 anos, é o curador que cuida. Tá? Chama-se curatela. Por sentença, se o menor tiver 16 anos completo. É lógico que ele tem que ter 16 anos completo, porque a emancipação só pode ser dada para quem tem 16 anos de idade completo. Porque se ele não tiver 16 anos de idade completo, ele é o quê? Absolutamente incapaz. Tchau. Tá? Cuidado. Pelo casamento, nubentes. Quem é o nubente? Aquele que está apto para casar. Tá? Nubente. Quem é que está apto para casar? No Brasil, 16 anos. Tá? Cuidado, né? Estava vendo uma entrevista até da Carmen Lúcia, estava falando, né? O Brasil é o 4º país no mundo de casamentos infantis. Sabe o que é casamento infantil? Abaixo de 12 anos. Entendeu? Infantil se refere a criança, não adolescente. Abaixo de 12 anos. Ó, exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso de ensino superior. Aqui é interessante. Imagina que ele entrou no ensino superior com 8 anos. Porque você não precisa completar segundo grau para entrar no ensino superior. Né? A gente completa porque a gente não usa a lei de diretrizes de base, mas não precisa. Se você fizer um determinado procedimento, você vai entrar direto na faculdade sem ter feito o ensino superior. Tá? No ensino médio. Você não precisa fazer os 3 anos lá de ensino médio. Agora imagina o cara é superdotado. A gente tem alunos de 10 anos de matemática, tal, assim. A gente tem uma pessoa da família que está em medicina com 14 anos. 4 anos de medicina, tem 14 anos. Então,
Tenta imaginar uma coisa dessa. Aí imagina que ela tira grau, colo grau, com 15 anos. Ela será emancipada? Não, porque tem o requisito idade, tá vendo? Então não basta colar grau ao ensino superior. Há necessidade de colar grau ao ensino superior, mas completar o que? A idade. Tá? Então não basta casar com 13 anos, ou 14 anos, ou 15 anos. Tá? Agora cuidado, se separou. Não interfere na emancipação. Tá? Ficou viúvo? Não interfere na emancipação. Tudo bem? Mas a emancipação está atrelada a quantos anos? 16. Agora, presta atenção. 8º. Chegamos no pegadinha de prova. Vamos ler com bastante carinho esse pegadinha de prova aí, porque esse pegadinha de prova aí é fatal. Tá? Vamos prestar bem atenção nesse 8º aí. Você de casa presta bem atenção. Diz assim, ó. Se 2 ou mais indivíduos, o artigo 8º ele tem um nome, Instituto da Comoriência. Grave isso, Instituto da Comoriência. O artigo 8º chama-se Instituto da Comoriência. O que está dizendo o artigo 8º? Quem é que pode ler para mim, para eu dar tempo de tomar água? Só esqueci de tomar água. Vamos bem devagar agora, então. Tá? A está num carro. Tudo bem? E dá carona para o B. Certo? Tranquilo? A está num carro e deu carona para o B. Ocorre um acidente. Eu não consigo saber quem morreu primeiro. Isso aqui é o Instituto da Comoriência? Leia aí de novo. É ou não? Não é. Porque tem algumas regras aqui. Primeiro, para isso aqui ser o Instituto da Comoriência, primeira regra, os indivíduos envolvidos, eles têm que ser herdeiros recíprocos. Grave isso. Então, se A está andando de carro e dá carona para B, que não tem nada a ver com ele, e os dois morrem, eu não consigo identificar quem morreu primeiro, isso não me interessa. Isso não é comoriência. Entenderam? Porque eles não são herdeiros recíprocos. Agora, veja só. A é pai. A é pai de B. Se o pai morrer, quem é que herda? O filho. Tudo bem? Se o filho morrer, quem é que herda? O filho do filho, se não tiver os pais. Tudo bem? Então, eles são herdeiros recíprocos. Tá? E vamos supor que B tem o irmão C, o irmão D e o irmão E. Se o pai morrer, quem é que herda mesmo? B, C, D e E. Só que A e B morreram ao mesmo tempo. Ou seja, na mesma ocasião. Eu não sei quem morreu primeiro. Então, eu estou diante do Instituto da Comoriência. Ou seja, eu não sei quem morreu primeiro. Se eu não sei quem morreu primeiro, B não herda de A. Entendeu? B não herda de A. Mas os outros herdam. Ficou claro? A parte de B não vai. Não vai. Eu não sei quem morreu primeiro. Se eu não sei quem morreu primeiro, não vai aqui. Não herda.
Isso é o Instituto da Comoriência. Impede a transmissão de bens. B morreu junto com o pai. Pode herdar de outra maneira, de forma testamentária, colateral, mas não assim, tá? De linha direta que a gente fala. Agora, se B morreu, vamos supor que B tem uma casa no nome dele, tá? Se B morreu, vai para quem? Para os filhos dele. Mas ele não tem filho, vai para quem? Para quem que vai? Para os pais. Mas nesse caso, quem é que herda? Só a mãe. Porque se fosse para os pais, iria para quem também? Para o A. E uma parte do A iria para o X. Percebeu? Não vai. Não se fala em transmissão de bens entre A e B. Porque é o Instituto da Comoriência. Grave isso. Qual que é o macete? Tem que ser herdeiros recíprocos. Então, cuidado quando ele fala assim, ó, fulano estava dirigindo uma autoestrada e deu carona para um indivíduo, acabou sofrendo um acidente, ambos morreram ao mesmo tempo sem poder prever quem morreu primeiro. Diante disso, estou diante do instituto. Resposta: nada. Porque não são herdeiros recíprocos. Agora, vou fazer uma outra pergunta. A estava em São Paulo. E B estava no Ceará. Certo? O atestado de óbito de A diz que ele morreu no dia 2 de 2017, às 17 horas. O atestado de B diz que ele morreu no dia 2 de 2017, às 17 horas. Isso é o Instituto da Comoriência? É ou não é? É. Por quê? Mesma ocasião não quer dizer no mesmo local. Quer dizer no mesmo tempo. Eles morreram no mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo tempo, pelo atestado de óbito. O que eu poderia fazer é uma ação judicial para descobrir se esse 17 é 17 mesmo e se esse 17 é 17 mesmo. Tá? Mas se mantiver esse resultado, então eu estou diante do Instituto da Comoriência. Entenderam, macete? Ou seja, não é mesmo local. Então, o que é o Instituto da Comoriência? Indivíduos que são herdeiros recíprocos e que morrem ao mesmo tempo. Tá? Se você assistir algumas aulas no YouTube, o pessoal dá a entender na hora que vai explicar que é mesmo local. E não é mesmo local, é mesmo tempo. Tá? Então, muito cuidado com isso aí. Para a prova. Mas por isso que você pode entrar com ação judicial, né? Porque você tem que ver se esse 17 é 17 mesmo. Tá? O fato de ter sido uma hora a menos, aí não só vai interessar se realmente aconteceu, se o boletim se a certidão de óbito ela foi emitida nesse horário, com o horário da morte, entendeu? Porque às vezes não é o horário da morte ali, bem claro, eu preciso saber bem claro. Por isso que eles colocam 17 horas e tantos minutos. Não coloca arredondado, para evitar esse tipo de situação. Mas pode ocorrer, porque a lei já previu isso. A lei falou mesmo tempo, não é local, tá? Entenderam, macete? Então não é local. Esse artigo 8º é o mais perigoso para a prova, tá? Esse artigo 8º é o mais perigoso para a prova. Tudo bem? Então, muito cuidado com esse artigo 8º. Tá? Não esquece desse detalhe para a prova aí. O artigo 5º é decoreba, o artigo 4º é decoreba, e o artigo 8º, ele é o mais perigoso para a prova aí. Certo? Agora você tem aqui colocado para você, olha, presta atenção. Existe o que nós chamamos de servidor público, né?
Tá? Mas antes disso, eu tenho uma figura chamada agente público. Não se fala, desde 88, mais funcionário público. Quando o professor de penal está dando aula de penal, se eu estiver dando aula de penal, eu vou falar funcionário público. Artigo 327 do Código Penal. Por quê? Porque funcionário público, para mim, saindo fora do penal, é o agente público que está respondendo um processo penal. Então, se eu encontro com você na rua e você fala aquele indivíduo lá é funcionário público, eu vou ter ideia que é um agente público respondendo um processo que é penal. Se deve falar agente público. Sempre você fala agente público. Tá? O agente público, ele pode ser de 3 tipos. O que interessa para nós é esse indivíduo aqui, servidor público. Quando você fala em servidor público, você pode estar falando em servidor público no sentido amplo, tá? Mas existe o que nós chamamos de servidor público. Esse servidor público aqui, que é o sentido estrito, esse indivíduo, ele ocupa cargo público. Desse indivíduo que eu quero falar. Ele ocupa cargo público, certo? Cargo público, em regra, é criado por lei. Em regra. Você vai fazer concurso do Senado, ó, você que vai fazer concurso do Senado, vai abrir polícia legislativa, é interessante fazer, vale a pena fazer. Lá no Senado e lá na Câmara, eu posso criar cargo público por resolução. Mas como você vai fazer só a FEPESE agora, lembre-se, cargo público, se ela perguntar, cargo público é sempre criado por lei? Você coloca correto, sempre criado por lei. Tá? Esse indivíduo não tem contrato de trabalho. Então, você que vai fazer o concurso da junta comercial, você não tem contrato de trabalho. A tua relação é uma relação político-administrativa. Essa é a tua relação. Certo? O que você tem é estabilidade. Você tem estabilidade. Você tem isso aqui, estabilidade. Estabilidade, macete, você só estuda pelo artigo 41 da Constituição Federal de 88. É o artigo 41 que você tem que estudar. E não a lei. Ficou claro? Ora, você é regrado por estatuto. Ora, o teu estatuto, ele é unilateral. Por isso que você não tem contrato de trabalho. Quando você faz concurso para preencher um cargo público efetivo. O que é o cargo público efetivo? É aquele cargo que um dos requisitos, a partir de 88, tem que ser preenchido por concurso público. Por que eu estou falando assim? Porque antes de 88, eu não precisaria preencher um cargo público efetivo por concurso. Eu poderia preencher por indicação ou por outros fatores, tá? É mesmo por promoção, mas a partir de 88, o cargo público efetivo, um dos requisitos é que eu faça concurso público. Perfeito. O estatuto é unilateral. O estatuto é regido por direito público. Ora, o que o estatuto traz para mim? O estatuto traz para mim, por exemplo, deveres. Tenho que decorar os deveres do estatuto. Traz proibições. Ora, o que é proibido, tá? Eu sei que agir desonestamente é proibido, mas tem que estar escrito isso. Ele traz penalidades. Cuidado, hein? Cuidado. A advertência verbal é uma penalidade? A advertência verbal é uma penalidade? O que você acha? Hein? Depende do estatuto que você está estudando. Se você estiver estudando o Estatuto Federal, Lei 8.112, a advertência verbal não existe. Mas esse estatuto aqui, colocado para você, Lei 6.745, Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Santa Catarina, cuidado,
Advertência verbal é uma penalidade. E detalhe, advertência verbal chama-se ademoestação. Tá? Então, cuidado. A Lei 6.745 tem ademoestação? Tem, que é advertência verbal. Ficou claro isso? Então você tem que decorar para a prova. Olha o que você tem que levar para a prova: os deveres, as proibições, as penalidades. Vou colocar um asterisco, ó. As responsabilidades e acumulação. Cuidado, cuidado, hein? Cuidado com as novidades. Acumulação. Onde é que você vai estudar acumulação? Artigo 37 da Constituição Federal, inciso 16. Tá? Posso ser professor estadual e professor federal? Posso. Pode ser, se os horários e locais For compatíveis. Posso ganhar mais que o teto constitucional? Posso. Posso. Quarta-feira, decisão nova do STF. A acumulação de cargos é permitida ganhar mais que o teto constitucional. Tá? Quarta-feira agora. Lógico, tem que estar atualizado, cara. Tem que estar ali vendo toda hora. não tinha visto prevalecia o salário. Não. Quarta-feira, acabou por terra. Eu posso ser professor estadual, ganhar 15, 20 mil. O que eu não posso, como professor estadual, ganhar mais que o teto. Tá vendo? Então, digamos que eu ganho 25 mil. Agora, professor do federal, ganho 25 mil. Essas duas remunerações ultrapassam o teto. Antes não podia, agora pode. Desde quarta-feira pode. Então, acumulações, você de casa, acumulações que são permitidas, as remunerações podem ultrapassar o teto? Resposta, pode. Tá? Pode. Porque o STF entendeu o seguinte, que daí não seria vantagem eu ter cargos, porque eu teria a qualificação para estar no cargo A e teria a qualificação para estar no cargo B. E por causa disso eu teria que reduzir meu salário, entendeu? Tendo a mesma qualificação. Então imagina, eu tenho doutorado e sou professor do Estado, 25 mil. Tenho doutorado e sou professor federal, 25 mil. Ou seja, eu tenho uma qualificação, percebeu? Aí por causa dessa situação eu teria que diminuir o salário, tendo uma qualificação. Então esse foi o entendimento. Então pode, tá? Cuidado. Qual é o cuidado que eu quero te chamar a atenção aqui? Quero chamar duas atenções. Primeiro, estabilidade é matéria constitucional, gente. Então, estabilidade é matéria constitucional. Isso tem que ficar bem claro para você. E estágio probatório é matéria... Tchau, Felipe, boa sorte. Estágio probatório é matéria de direito administrativo. Cuidado ali, ó. Artigo 15. O funcionário nomeado para cargo efetivo fica sujeito a um período de estágio probatório de 2 anos. Não são 2 anos. São 3 anos ou 36 meses. Porque o prazo não é processual. E olha aqui, ó. Olha o que ele está falando para você aqui, ó. Artigo 29 da Constituição Estadual, redação dada pela Emenda Constitucional 38. Não é isso que está a matéria. É um decreto que tem em 2007, tá? E vem uma lei complementar. E outra, se você entrar na página do Poder Executivo do Estado de Santa Catarina e colocar lá prazo do estágio probatório, ele vai te trazer 3 anos. Uma revogação tácita. Certo? Eu faço uma norma que revogou tacitamente. Então, cuidado com aquelas perguntinhas marotas, você de casa. De acordo com a lei, cuidado. Não marque 2 anos que você vai perder a questão. Tá bom? Outro detalhe importante. O que é estabilidade? Tá? O que é estabilidade? Só vi um concurso uma vez perguntar isso, o que era estabilidade. Tá? Estabilidade é o direito constitucional de permanecer no serviço público.
Grave isso. Estabilidade, direito constitucional de permanecer no serviço público. Olha a lei. A estabilidade é direito que adquire o funcionário nomeado por concurso, de não ser exonerado ou demitido. Quer dizer que eu posso roubar, não vou ser demitido. Ou seja, eu posso querer sair, não posso ser exonerado. A administração pública pode não precisar mais de mim, não pode exonerar. Que é isso? Após 2 anos. Cuidado. Eu disse que estabilidade é matéria constitucional. Então você, para estabilidade, tem que estudar o que fala o artigo 41 da Constituição Federal. Ela é após 3 anos de efetivo exercício, efetivamente trabalhado. Tem que decorar o 41 e não esses dois aqui, porque esses dois estão revogados de forma tácita, ou seja, a Constituição mudou o artigo 41, isso aqui não está de acordo com o artigo 41 da Constituição, então isso não foi recepcionado. A gente diz que foi revogado. Entenderam isso? Então não tem aplicabilidade jurídica, não tem eficácia, não gera efeito jurídico. Ficou claro? Tá? Cuidado que a FEPESE gosta muito disso aqui, ó. Efetivamente trabalhados. Tá. Não, é que você, dependendo do estatuto que você tiver, se você tiver um afastamento, não vai contar para estabilidade, entendeu? Aí volta, começa a contagem. Por isso que não há necessidade de ser 3 anos corridos. É efetivamente trabalhado. Por isso que ele diz, ó, efetivo exercício. Efetivo exercício é efetivamente trabalhado. Ficou claro isso, gente? Tá? Nós fizemos um apanhado geral para a prova domingo. O que você tem que tomar cuidado na prova de direito, principalmente a parte de direito administrativo, é que você tem que fazer uma leitura com muita calma, entendeu? Você que está me ouvindo aí, ó, a FEPESE, às vezes, não é clara na questão. Você não sabe o que ela está querendo, às vezes. Mas vai dar certo, tá? Vai dar certo.